O fogo. Por séculos, ele foi o coração pulsante de Roma. Não o fogo da forja, mas a chama etérea de Vesta, a deusa do lar. E quem guardava esse poder? As Vestais. Elas eram a epítome da pureza, virgens sagradas que, se caíssem em tentação, condenariam a cidade inteira à ruína e seriam enterradas vivas. Mas e se eu dissesse que, por trás do véu de intocabilidade e castidade, essas mulheres mantinham um segredo tão terrível, tão antigo e tão fundamentalmente proibido pela moral romana, que a pena de morte por enterro não era apenas um castigo, mas uma garantia de silêncio eterno? Você está no canal Contador de História, e hoje vamos desenterrar o ritual profano que as virgens vestais eram obrigadas a esconder. Ato 1. O preço da pureza e a presença do sangue. Olhe para elas. 6 mulheres, 6 pontes entre o mundo dos mortais e o poder dos deuses. O Atrium Vestae, no coração do Fórum Romano, era o seu domínio, um santuário de mármore e silêncio em meio ao caos imperial. Elas eram filhas da elite, escolhidas ainda crianças para um sacerdócio de 30 anos. 30 anos de devoção ininterrupta ao fogo, que nunca, jamais poderia se apagar. A extinção da chama de Vesta não era um acidente, era uma profecia de destruição. O castigo para a vestal responsável era a flagelação pública. Mas o que acontecia se o corpo delas, o templo que deveria ser tão puro quanto a chama que guardavam, fosse profanado? A história oficial é bem conhecida. Se uma vestal violasse seu voto de castidade, ela não seria morta por uma lâmina romana. Não, ela seria levada ao campo Scelerato, o campo do mal, e seria condenada a um destino mais aterrorizante que qualquer decapitação: ser enterrada viva. Pense nisso. Não há sangue na pena de morte de uma vestal. Roma não podia derramar o sangue de uma mulher sagrada. Mas ao lacrá-la em uma câmara subterrânea com uma lamparina, um pão e um pouco de água, Roma garantia que ela morreria de forma natural, sem o toque profano da espada. E que, mais importante, o segredo morreria com ela, sufocada pela terra e pelo terror. Qual segredo era esse, contador de história, que exigia tal aparato de horror para ser mantido? Não era apenas a luxúria de um encontro proibido. O segredo que exigia o silêncio eterno estava intrinsecamente ligado ao seu dever mais sagrado, a preparação dos ingredientes rituais de Roma. As vestais eram as únicas mulheres em Roma que gozavam de poder sacerdotal direto, um poder que as colocava acima de cônsules e generais. Elas podiam libertar escravos com um toque e até mesmo perdoar criminosos em seu caminho para a execução. Mas esse poder não vinha apenas da pureza, ele vinha do conhecimento de rituais proibidos. Ato 2. A mola salsa, o ingrediente-chave. Vamos nos aprofundar no que as vestais faziam além de alimentar a chama. Sempre que um sacrifício público importante ocorria em Roma, seja para apaziguar os deuses após um desastre ou para iniciar uma campanha militar, era exigido um ingrediente essencial: a mola salsa. A mola salsa era a farinha sagrada, uma mistura de grãos torrados e sal preparada pelas vestais e usada para ungir a testa do animal sacrificial antes que a faca do pontífice fizesse o seu trabalho. Era o toque final de purificação e consagração. Mas por que apenas as vestais podiam preparar este ingrediente? Por que os padeiros comuns não podiam fazê-lo? A resposta reside na antiga e primitiva natureza dos ritos. A mola salsa deveria ser pura, intocada pela mão profana de um homem, ou pela impureza da vida cotidiana. No entanto, havia um ritual, executado pelas vestais, que era tão violento e tão ligado à morte e à fertilidade primitiva, que Roma lutava para justificar, mas não podia abolir. Este é o nosso primeiro vislumbre do segredo. Ato 3. O cavalo de outubro e o sangue proibido. Todo mês de outubro, Roma celebrava o rito do Equus October, ou o cavalo de outubro, após a colheita, na época em que a vida começava a ceder lugar à escuridão do inverno. A cidade precisava de um sacrifício de fertilidade e guerra. Um cavalo era sacrificado em uma corrida. O pânico e o sangue escorriam sobre o fórum, e a cabeça do cavalo era disputada ritualisticamente entre duas facções.
Mas não era a cabeça que importava para as vestais. O que importava era a cauda do cavalo, que era imediatamente levada ao Régia, o quartel-general do Pontifex Maximus. O sangue que escorria da cauda era coletado pelas vestais. O sangue, o tabu máximo da pureza feminina. Historicamente, em muitas culturas antigas, as sacerdotisas estavam ligadas a ritos de fertilidade, vida e morte. O sangue, especialmente o sangue menstrual, era visto como um poder primário, capaz de criar e destruir. O culto oficial de Vesta, a Virgem, tentou banir qualquer conexão com essa sexualidade e fertilidade crua. Mas a fertilidade da terra e a prosperidade da cidade dependiam desse poder. As vestais eram as únicas figuras religiosas femininas que podiam tocar e manipular fluidos corporais violentos e sagrados, o sangue da morte ritualística, sem serem consideradas impuras. Sua pureza servia como uma espécie de luva mágica que permitia lidar com o profano e transformá-lo em sagrado. E aqui chegamos ao ritual que elas eram proibidas de nomear, o segredo que as acompanhava até a câmara funerária, o sangue. Este sangue coletado do cavalo de outubro não era simplesmente descartado. Ele era guardado no templo de Vesta, em um depósito secreto e, de acordo com alguns historiadores, misturado à mola salsa ou usado para fins de fertilidade extrema. A Vestal não era apenas uma guardiã da chama, ela era uma alquimista da vida e da morte. Ato 4. O horrendo ritual do Fornacalha e o fetus. Mas o sangue do cavalo de outubro não era o único ingrediente chocante que as vestais manipulavam. Havia algo ainda mais assustador, ligado ao ritual da Fornacalha, o Festival dos Fornos, realizado em fevereiro. Este festival, dedicado à deusa Fornax, era sobre purificar as sementes antes do plantio, garantindo uma colheita farta. E qual era o ingrediente mágico que garantia essa fertilidade? O Ordea Preparata, a cevada preparada pelas vestais. Mas o ingrediente mais misterioso e assustador que só elas podiam manusear era o feto sacrificial. Sim, você ouviu bem. O Fordicídia, o festival que ocorria em abril, envolvia o sacrifício de vacas prenhas a Telos, a Mãe Terra. O objetivo era garantir a fertilidade máxima. O que acontecia com o feto que estava dentro da vaca sacrificada? O feto era removido do ventre, cremado, e suas cinzas eram guardadas pelas vestais no templo de Vesta. Essas cinzas, o Favila Natans, eram o apogeu do poder ritualístico das vestais. Elas representavam a morte em favor da vida, o sacrifício supremo da promessa. E aqui está o ritual proibido, a verdade que não podia ser falada. A Vestal, o símbolo da pureza virgem de Roma, era obrigada a misturar as cinzas de fetos sacrificiais, o sangue de cavalos de guerra e a mola salsa para criar uma poção mágica que era usada para purificar o povo romano. Imagine a cena. Em um porão escuro do templo, longe dos olhares públicos e dos pontífices, a Virgem intocável manipulava a morte. Ela estava em contato íntimo com o que Roma tentava reprimir, o lado brutal, sangrento e pré-histórico da religião. Se esta verdade fosse revelada, o pânico seria absoluto. Roma queria a imagem de uma religião pura, civilizada, baseada em tratados e leis. Mas o coração de sua fertilidade e sobrevivência ainda dependia de rituais primitivos de sangue e cinzas. A Vestal precisava ser virgem para manusear essa força da vida e da morte sem ser maculada. Sua pureza era o escudo protetor que permitia que Roma utilizasse magia negra sem se desintegrar moralmente. Ato 5. O silêncio da terra. Agora voltamos ao campo Celerato. Se uma Vestal quebrava seu voto, ela não estava apenas pecando contra a Vesta, ela estava quebrando a pureza que garantia a eficácia dos rituais secretos. Ela havia comprometido o poder da mola salsa e das cinzas do feto. Ela não era mais a ponte, ela era a falha no sistema. E quando a falha aparecia, ela tinha que ser eliminada, de forma que a mácula não tocasse o solo sagrado de Roma. A Vestal era vestida com roupas de noiva, um simulacro grotesco de casamento com o submundo.
Colocada em uma liteira lacrada, ela era levada para o subúrbio, chorada por uma multidão que entendia que a desgraça dela era a desgraça de todos. No local da cova, uma escada levava para a câmara subterrânea. O pontífice Máximo pronunciava a oração mais fria de Roma. Ele afirmava que não estava matando, mas apenas retirando a vestal do meio sagrado, devolvendo-a à terra-mãe, Telos. A vestal descia sozinha. A porta de pedra era lacrada. O silêncio era instantâneo, a escuridão absoluta. E lá, naquela câmara de terra, a vestal não morria apenas de fome. Ela morria com o conhecimento de que havia traído não apenas Vesta, mas um sistema ancestral de magia e terror que garantia que Roma florescesse sobre o sangue e as cinzas que ela havia misturado em segredo. A vestal era o segredo de Roma. E o segredo era o ritual que ela era obrigada a esconder, a manipulação da morte para garantir a vida. Sua câmara era seu túmulo e o cofre de um conhecimento proibido, selado para sempre pela terra. Conclusão: o preço do poder. Quando pensamos nas vestais, pensamos em pureza, em mulheres de poder discreto. Mas a história nos mostra que, na verdade, elas eram as magas, as manipuladoras dos elementos mais perturbadores da religião romana. Sua castidade não era um fim em si mesma, mas uma ferramenta para lidar com o impuro e o caótico. O rito que elas escondiam não era uma conspiração contra Roma. Era o coração selvagem e ancestral que Roma, a grande civilização, tentava desesperadamente domesticar e ocultar. E toda vez que Roma prosperava, era graças ao ritual proibido de sangue e cinzas preparado pelas mãos puras das virgens e garantido pelo silêncio eterno das que falhavam. O véu da história é fino, e o chão do Fórum Romano guarda mais segredos do que o mármore pode suportar. Eu sou o contador de história, e se você ousou seguir a trilha de cinzas e terror até aqui, se inscreva no canal. A verdade, muitas vezes, é mais assustadora que a lenda. Até a próxima vez, e que o fogo em sua vida jamais se apague.